Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Conhecer e saber que não somos nada, isso ainda não é ser humilde. Isso é simplesmente não ser tolo. Diz São Francisco de Sales. Há alguns domingos, nós começamos uma série de reflexões sobre a virtude da humildade, tomando por fundamento a escada da humildade de São Bento, que consiste na descrição que São Bento faz em sua regra monástica de 12 estados de alma distintos, nos quais o monge deve avançar a fim de atingir a perfeição nessa virtude. Mesmo que nós não estejamos submissos a uma regra religiosa, nós podemos tirar muito fruto da escada da humildade de São Bento, não apenas para a nossa vida particular, mas também para a nossa vida católica no apostolado. Afinal de contas, lá onde existem muitas faltas contra a caridade, é porque existem muitas faltas contra a humildade. A razão disso, caros fiéis, é muito simples. A humildade dispõe a nossa alma para a caridade. A humildade nos prepara para receber a caridade. Na medida que ela remove os obstáculos da nossa alma, e esses obstáculos são a soberba e suas filhas. Então a humildade é como uma virtude de alicerce, ela é o fundamento do edifício espiritual. De maneira que o edifício só pode subir e avançar se os alicerces forem sólidos e estáveis. Em outras palavras, quanto mais sólida a humildade numa alma, mais a caridade se desenvolve e produz frutos. A humildade pode ser definida como a verdade sobre as nossas relações com Deus, reconhecidas pela nossa inteligência, aceitas pela nossa vontade e realizadas em toda a nossa vida. É certo que nós todos temos qualidades naturais e realizações pessoais ou profissionais, mas é ainda mais certo que nada disso seria possível sem a ação de Deus, que nos cria, que nos tira do nada e que conserva cada átomo do nosso ser, a cada instante da nossa vida, até o nosso último suspiro. Isso quer dizer que nenhuma das nossas qualidades e nenhum dos nossos méritos pessoais, nenhuma das nossas realizações pessoais seria possível sem a ação de Deus, que nos cria e nos conserva. Nós já sabemos que o primeiro degrau da escada da humildade de São Bento consiste no temor de Deus, pelo qual um cristão percebe, sob a luz da graça, que ele vive como se Deus não existisse, afundado em pecados graves, sem se preocupar com o dia do juízo. No segundo degrau, o cristão aprende a não amar a própria vontade, ou seja, o cristão começa a fazer mortificação, a fim de combater as raízes que o pecado depositou em sua alma. Ora, isso significa que nos dois primeiros degraus da humildade, o cristão entra num combate espiritual contra o pecado e as raízes do pecado. No entanto, a cada vez que esse cristão sofre uma queda, a cada vez que ele segue a sua vontade própria e cai no pecado, ele percebe que ele não é feliz.
Pois o pecado, em última instância, não nos traz nem felicidade, nem paz de espírito. Por outro lado, a cada vez que o cristão cumpre a vontade de Deus, ele encontra a paz de espírito e a própria felicidade. Então, aos poucos, o cristão se dá conta que ele precisa cumprir a vontade de Deus, não apenas para evitar o pecado, não apenas para evitar o mal, mas para fazer o bem. O cristão se dá conta que a sua felicidade depende do cumprimento da vontade de Deus. E por isso mesmo, ele se determina a cumprir essa vontade por amor e não mais por temor servil. Ora, é nesse momento, quando se fortalece no cristão o desejo de cumprir a vontade de Deus por amor, que ele sobe até o terceiro degrau da humildade. Pois o terceiro degrau da humildade consiste em submeter-se, por amor a Deus, à obediência aos superiores, imitando nosso Senhor, que foi Ele mesmo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos observar que nos dois primeiros degraus da humildade, o cristão progride no temor de Deus. Ele combate os seus pecados e vícios mais por temor do que por amor. Porque ele se dá conta que o estado de pecado grave irá conduzi-lo à perdição. No entanto, à medida que o cristão avança nas luzes e graças que recebe da providência, à medida que ele percebe que somente a vontade de Deus pode fazê-lo plenamente feliz. Então é nesse momento que o cristão começa a conhecer de modo particular a pessoa de Jesus Cristo. Como a alma manifesta um desejo sincero de cumprir a vontade de Deus, o Pai, então, revela de modo particular o seu Filho a essa alma. O Pai revela o seu Filho, como Ele o revelou no batismo, no Jordão, ou então na transfiguração, no Monte Tabor. O Pai revela o seu Filho, porque como nosso Senhor diz no Evangelho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, no terceiro degrau da humildade, o cristão percebe, sob a luz da graça, que ele precisa imitar Jesus Cristo. Ele precisa imitar o Filho muito amado do Pai, a fim de poder cumprir a vontade do Pai em todas as coisas. Ora, é justamente no terceiro degrau da humildade que um cristão pode refletir e tomar a decisão de entrar na vida religiosa, a fim de viver a obediência a uma regra que irá conduzi-lo à perfeição. No entanto, é certo que a maioria dos cristãos não tomará essa resolução. A maioria dos cristãos permanecerá no mundo e deverá encontrar no próprio mundo a vontade de Deus. Nesse sentido, de que maneira os leigos podem praticar a obediência? De que maneira os leigos podem imitar Jesus Cristo vivendo no mundo, sem uma regra de vida, como no caso de um mosteiro? Muito simples. Os leigos podem não ter uma regra como a regra das comunidades religiosas, mas os deveres de Estado
são um sinal certo da vontade de Deus na vida dos leigos. Os deveres de Estado são aquilo que nós chamamos de vontade manifesta de Deus. Pois pelos deveres de Estado, nós sabemos por antecipação e com clareza o que Deus quer que observemos, o bem que Ele quer que façamos, as penas que Ele quer que suportemos e tudo aquilo que Ele quer que amemos. Em resumo, os deveres de Estado consistem no exercício da caridade para consigo mesmo e para com o próximo, com os meios que nós temos à nossa disposição, nas circunstâncias habituais da nossa vida. Isso significa que nós não podemos progredir na virtude da humildade sem abraçar a cruz dos deveres de Estado, sem aceitar que a vontade de Deus se encontra manifesta nesses deveres. E assim, nós observamos, caros fiéis, que a cultura da procrastinação que vivemos hoje em nossa sociedade, essa cultura da procrastinação não nos faz apenas perder tempo com entretenimentos vazios e adiar os deveres de Estado. Pior que isso, a fuga dos deveres de Estado é a fuga da vontade de Deus em nossa vida. Portanto, não é apenas o próximo que é prejudicado pelo nosso desleixo no cumprimento dos deveres de Estado. É a nossa vida interior que é prejudicada, pois deixamos de imitar a nosso Senhor, deixamos de imitar a sua obediência, a sua submissão aos seus pais nos 30 anos que viveu com eles, trabalhando como eles. Mas além da obediência à regra de vida, a característica mais importante do terceiro degrau da humildade é a obediência aos superiores, por amor a Deus. E aqui novamente encontramos um obstáculo. De que maneira os leigos podem praticar a obediência? De que maneira os leigos podem imitar Jesus Cristo no mundo sem um superior, como no caso de um mosteiro? Pois ainda que os leigos não estejam submetidos à obediência da vida religiosa, isso não impede que os leigos exerçam a docilidade para com o confessor ou o diretor espiritual. De fato, caros fiéis, há uma diferença entre a obediência e a docilidade. A obediência consiste na submissão ao preceito, isto é, à ordem, ao comando de um superior legítimo, quando esse superior ordena algo em vista do bem comum da sociedade da qual ele é superior. A submissão a uma ordem legítima. Nesse sentido, os filhos têm o dever de obedecer às ordens legítimas dos pais, no que diz respeito ao bem da casa e da família. Os empregados têm o dever de obedecer às ordens legítimas do empregador ou do chefe da empresa onde trabalham, no que diz respeito ao bem da empresa. Os soldados têm o dever de obedecer às ordens legítimas do general, no que diz respeito à defesa da pátria, e assim por diante. Isso quer dizer que a obediência está ordenada ao bem comum. A obediência está ordenada ao bem de uma sociedade.
seja ela qual for, pois a autoridade deve garantir a harmonia entre todos os membros dessa sociedade, a fim de que o bem comum seja atingido com eficácia, com ordem. No entanto, no que diz respeito à nossa alma, nós não estamos obrigados à obediência nem ao confessor, nem ao diretor, simplesmente porque é o penitente ou o dirigido que escolhe por livre vontade entrar naquele confessionário ou pedir conselho àquele sacerdote. Em outras palavras, os conselhos que recebemos na confissão ou na direção não são ordens de um superior que dirige um membro da sociedade da qual ele é superior. Não são ordens. Pelo contrário, a relação entre dirigido e diretor é uma relação livre. E sendo uma relação livre, o diretor pode apenas dar conselhos, mas não ordens, como se fosse o superior do dirigido. Portanto, caros fiéis, os conselhos do confessor ou do diretor espiritual pertencem à virtude da prudência e não à virtude da obediência. Ou seja, o diretor aconselha, mas não ordena, porque ele não é o superior do dirigido. Na medida que a relação entre dirigido e diretor é uma relação livre, da escolha e do interesse do próprio dirigido, que delibera ele mesmo em qual confessionário ele quer entrar ou com qual sacerdote ele quer se aconselhar. Isso significa que há uma diferença entre o ofício do pároco e o ofício do diretor. Quando um sacerdote é responsável por uma parcela do rebanho de Deus, seja porque ele é pároco, seja porque ele é o superior de um apostolado, esse sacerdote está no dever de pastorear o rebanho que lhe foi confiado, exercendo de modo legítimo a sua autoridade, para que o rebanho possa atingir o bem comum com eficácia, com ordem. Então, por exemplo, o superior do apostolado pode decidir se a missa será rezada ou cantada, se haverá um dia de retiro espiritual ou de adoração eucarística, se um jovem pode ou não ser admitido como acólito da missa, e assim por diante. Porém, quando o sacerdote exerce o ofício de diretor espiritual, nesse caso, ele não tem uma autoridade de superior, porque, como já sabemos, a direção é uma relação livre, da escolha e do interesse do dirigido, sendo que a direção espiritual pertence à virtude da prudência, porque o dirigido escolhe com quem ele quer se aconselhar, a fim de tomar decisões prudentes em sua vida. Isso significa que o penitente ou o dirigido não está obrigado à obediência quando recebe conselhos na confissão ou na direção, mas deve exercer a docilidade para com o sacerdote que lhe aconselha, ou seja, ele deve estar pronto com espírito sobrenatural, com espírito de fé. Ele deve estar pronto para ouvir, para acatar o conselho, se esse conselho lhe parecer adequado e razoável. Em outras palavras, caros fiéis, na direção espiritual, o dirigido procura escutar
com docilidade o conselho do sacerdote. Porque esse sacerdote estudou a teologia no seminário, porque o confessionário lhe deu muitas experiências no cuidado das almas, e por fim, porque ele costuma receber graças de estado que podem ajudá-lo a dar conselhos prudentes na direção. Então, em resumo, na direção espiritual, o diretor apenas auxilia o dirigido a exercer a sua prudência pessoal. O diretor não substitui a prudência do dirigido. Muito pelo contrário, ele aconselha, ele adverte, mas sempre a fim de que o dirigido tome por si mesmo uma decisão prudente em sua vida. Ora, isso não quer dizer que o penitente ou o dirigido pode desprezar os conselhos que recebe. É certo que ele não está obrigado a obedecer, como um monge que obedece o abade, ou como um paroquiano que obedece ao seu pároco. Mas, ainda que o dirigido não esteja obrigado à obediência, ele deve refletir, sob a luz da graça, que a docilidade ao confessor ou ao diretor pode ser uma via pela qual Deus mesmo quer lhe comunicar muitas graças. Afinal de contas, caros fiéis, se mesmo na leitura espiritual nós podemos encontrar luzes para conhecer a vontade de Deus em nossa vida, com mais forte razão nós podemos receber muitas luzes naqueles conselhos simples de confessionário ou de direção espiritual. Então a docilidade para com o confessor ou o diretor é um modo bastante prático de progredir na virtude da humildade. Na medida que procuramos ouvir de alguém com mais ciência e com mais experiência do que nós, de que modo nós podemos cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Então, por exemplo, quando o confessor diz que devemos determinar um horário do dia para rezar o terço do rosário, ou então que devemos fazer um esforço para garantir a oração da manhã, ou então que devemos evitar de dormir muito tarde, ou ainda que devemos evitar aquela ocasião perigosa de pecado grave. Se nós recebemos esses conselhos com certa indiferença, ou seja, se esses conselhos praticamente não têm efeito em nossos hábitos, em nossa vida, nós desperdiçamos uma luz que a providência nos concedeu, ainda que não estejamos obrigados à obediência. De fato, caros fiéis, o sacerdote se põe no confessionário não porque ele quer estar ali, mas porque nosso Senhor quer que ele esteja ali. O sacerdote, no confessionário, administra o perdão às almas em nome do próprio Deus e aconselha as almas, procurando, na medida das suas possibilidades, na medida da sua fraqueza, procurando dizer o que talvez nosso Senhor diria a cada uma delas, o que talvez nosso Senhor diria a cada uma dessas almas. Então pensemos bem, caros fiéis, qual é o nosso zelo com os conselhos de confessionário? Qual é o nosso zelo com os bons conselhos que recebemos na direção espiritual? Se somos indiferentes a esses conselhos, então seguimos a nossa vontade própria e assim
Muitas vezes não combatemos a nossa inclinação ao orgulho. Mas se somos dóceis e procuramos obedecer, percebendo em muitos conselhos uma verdadeira luz que recebemos da providência para combater um pecado ou progredir numa virtude, nesse caso, esse zelo, essa docilidade, nos ajudará de um modo muito simples e prático a imitar a obediência de nosso Senhor, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.